Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Você que trouxe a Bíblia Sagrada, Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, faremos leitura até o versículo 52. Eu espero você encontrar, marcar na sua Bíblia. Você também pode acompanhar pelo nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Você pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor Jesus. Trago um tema, essa mensagem para a igreja essa noite: há poder no clamor. Há poder no clamor. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Há poder no clamor. Aleluia. Essa mensagem é linda, ela está também exposta no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e no Evangelho que fizemos leitura, Evangelista Marcos, sobre a passagem desse cego, que a Bíblia não vai nos dizer se ele era de nascença, ou se no decorrer da sua infância, da sua juventude, ele perdeu a visão. A Bíblia não nos dá esses detalhes, mas a Bíblia vai direto ao ponto central da mensagem, que é o que nós vamos meditar nessa noite. Este cego, chamado Bartimeu, que Bartimeu nem seu nome é, como os irmãos sabem, Bartimeu, significado filho de Timeu. Os historiadores vão dizer que o Timeu foi um militar preso pelo Império Romano. E alguns estudiosos vão trazer que este, agora mendigo, filho de Timeu, também sofreu as consequências de seu pai, e por estar nesse estado, nem seu nome era conhecido, mas chamado apenas por filho de Timeu. Ele está sentado à beira do caminho, como de costume todos os dias, pedia esmola.
Jericó aqui, ela está localizada, a nova Jericó, aonde Jesus vai ir, está localizada praticamente a 20 quilômetros da antiga Jericó, que é aquela que você conhece. Quando alguém fala Jericó, você já se lembra de Josué e seus homens, e o povo de Deus rodeando a Jericó, e aquela Jericó, as muralhas caíram. Quem lembra aí, diga amém. Essa é a antiga Jericó. Agora Jesus está indo em direção a Jerusalém, vai passar por Jericó. Já é o final do ministério aqui praticamente de Jesus. Jesus está caminhando e está indo em direção a Jerusalém. Num período próximo, Jesus vai enfrentar a cruz em Jerusalém. E Jesus chegando próximo à entrada dessa nova Jericó. E essa nova Jericó é um centro administrativo daquela época. E por ser um centro administrativo, ali estavam os cobradores de impostos, pastor Jonas. O chão deles. Ali estavam todos reunidos, e por circular muito dinheiro, nas proximidades de Jericó, havia muitos que pediam esmolas, muitos deficientes, muitas viúvas, muitos que precisavam de esmolas, de ajuda. Ali estava Bartimeu. Quem me compreende até aqui, diga amém. Ali estava este homem, filho de Timeu. Jesus está passando, e por onde Jesus passa, milagres acontecem. Por onde Jesus passa, algo sobrenatural sempre acontece. É impossível Jesus passar e algo não ser mudado. É impossível Jesus entrar na vida de alguém e essa pessoa não ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus. O interessante aqui é, ainda na introdução, que Bartimeu ouviu. Ele ouviu sobre Jesus. Ele ouviu que o Mestre, que o Senhor dos Exércitos, que o Senhor Jesus, melhor dizendo, estava passando. Quão interessante é quando eu e você ouvimos, e aqui eu tenho certeza que você vai lembrar, da primeira vez que você de verdade ouviu um nome sobre o nome de Jesus. A palavra vai ir mais além, a palavra vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, meu amigo Anderson. Ouvir a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 6 vai dizer: será bom ministro, o apóstolo Paulo dizendo aqui, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Diga para alguém do seu lado: a palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Aleluia! A palavra do Senhor é alimento para a nossa fé. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia! A palavra é alimento. Tem uma frase do evangelista e teólogo muito famoso, usado por Deus em milagres e curas, e ele falando acerca das pessoas que questionam, que o questionam por não terem fé. Algumas pessoas que por não terem fé, o questionam acerca dos milagres, ele vai dizer: essas pessoas alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia, e o espírito com um só lanche por final de semana. O problema da sociedade é alimentar a falta de alimento pela palavra de Deus, para a edificação da sua fé. Aleluia! Coisa boa é conversar com um irmão, com uma irmã, que se alimenta da palavra de Deus, e a palavra de Deus no seu coração produz uma fé tamanha,
que a fé é algo assim, ela traz uma esperança contagiante. Você vai conversar com ele, e logo as suas palavras não vão ser de desespero, não vão ser desesperadoras, desesperançosas, mas conversa com alguém que tenha fé, para você ver, essa pessoa te impulsiona, aleluia, só de você olhar para aquela pessoa, olhar para ela, você já cria um pouquinho mais de coragem, você já toma ela como exemplo, e você diz, se ele conseguiu, eu também posso. Ele vai arrastando, aleluia. Eu me lembro que lá no quartel, tinha uma frase no nosso pelotão, e dizia assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, aleluia. Veja alguém que tem fé, Nicolas, esse aí vai arrastar multidões, vai arrastar alguém com ele. Veja dentro de uma casa, de uma família, se o pai, se a mãe tem fé em Deus, os seus filhos serão filhos que amam a palavra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus até aqui? Aleluia. Bartimeu, filho de Timeu, ouviu, e quando ele ouve falar sobre Jesus, o seu coração se enche de fé, o seu coração se enche de esperança, aleluia. Eu não conheço todos que estão aqui essa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa, o Deus que já está aqui operando em nosso meio, desde o início deste culto, é um Deus que essa noite traz esperança e acrescenta fé ao nosso coração. Tem alimento da palavra do Senhor para você aqui essa noite. Bartimeu, ouvindo sobre Jesus, seu coração se enche de fé. E agora, quando o Senhor vai se aproximando, quem pode parar alguém cheio de fé e esperança? Quem pode ser capaz, pastor Jonas, de parar alguém cheio de fé e esperança? Bartimeu não podia ver, mas a sua fé o levava além da sua visão. Bartimeu não podia ver como a multidão e os demais que cruzavam viam, uma visão física natural, mas a sua fé, alimentada por o que ele ouviu sobre Jesus, o levava a ter uma esperança. Oh, glória! E ele não vai se calar. Quando ele ouve que Cristo está próximo, Bartimeu começa a clamar. Bartimeu começa a clamar. Bartimeu começa a clamar. E quando nós falamos clamar, muitas vezes é uma confusão um pouquinho sobre oração e clamor. Oração e clamor tem uma distinção. A oração, numa linguagem simples e acessível, ela significa o falar com Deus com afeto, numa consciência humana de quem Deus é, e de quem nós sabemos que somos perante Deus, de quem nós somos perante o Criador. A oração, ela não é algo apenas religioso, palavras decoradas, uma repetição, aquela oração repetitiva, ou algo religioso, apenas de muitas horas de oração. Mas a oração que o Senhor nos ensina é uma linguagem que sai do coração do homem. Oh, aleluia! E que muitas vezes não sai apenas por palavras. Muitas vezes a oração, ela se transforma em lágrimas. Muitas vezes a oração, ela sai, inicia-se em palavras, mas como é uma linguagem da alma, a sua alma muitas vezes angustiada, aflita, abatida, as suas palavras logo se transformam em lágrimas. Oh, glória! Mas é tão lindo que o Senhor nos observa em nossas lágrimas também. Ele nos observa em oração. O próprio Jesus, ensinando a orar, ele vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Aí ele diz que no secreto ele te observa. O Deus que muito além de nos ouvir, ainda nos observa quando eu e você oramos, porque às vezes não sai nem palavras, tamanha aflição da alma, que às vezes é só um momento de silêncio, e tantas lágrimas que correm no rosto,
mas o Senhor conhece a minha, conhece a nossa, conhece as suas lágrimas. Quem aqui nunca derramou suas lágrimas na presença do Senhor? Quem aqui nunca chorou? E o choro às vezes vem por dor, vem por vergonha, o choro às vezes também vem por alegria. Mas quem nunca derramou as suas lágrimas diante de uma notícia triste, ou diante de uma notícia muito alegre? Quem nunca derramou suas lágrimas em gratidão também na presença do Senhor? A verdade é que Ele conhece todas as nossas lágrimas. Oh, glória! O salmista Davi, ele vai escrever no Salmo 56, verso 8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Mas aí Apocalipse 21:4 vai nos dizer: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um dia que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se entrou alguém aqui com lágrimas nos seus olhos, ou a semana de repente foi de lágrimas, o final de semana foi de lágrimas, o início do ano foi de lágrimas, há uma promessa de um Deus, que Ele contabiliza todas as nossas orações, estão nas salvas dos anciões, Ele contabiliza todas as nossas orações, e a promessa é: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais motivo para chorar um dia, não há motivo para estar triste naquele dia. Haverá um dia que não haverá mais motivos para chorarmos, pois lá estaremos com Cristo na glória. Quantos almejam ir para o céu aí? Quantos esperam ansiosos a volta do Senhor Jesus? Mas essa é apenas a oração, a linguagem da alma com que falamos. Até sem palavras conversamos com Ele. Redobre a sua atenção, que o clamor vai se distinguir. O clamor já passa a não ser apenas a linguagem da alma, mas o clamor passa a ser a súplica, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Podemos falar com Deus muitas vezes, sem que seja necessário clamar. Apenas falamos em oração, traduzimos a linguagem da alma. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas é impossível clamar a Deus sem que haja oração. Guarde essa verdade: é impossível nós clamarmos a Deus sem que antes haja oração. Há alturas da nossa vida, há momentos na caminhada, em que a luta está tão forte, a prova está tão forte, que o irmão e a irmã já não vai se contentar em apenas clamar, agora em apenas orar, mas ele vai clamar ao Senhor. Oh, aleluia! Ele vai clamar diante de Deus. No sufoco da vida, nas aflições da vida, algo precisa ser expresso diante do nosso Deus. Nas aflições da vida, no sufoco, na tempestade que se levanta, é necessário que eu e você venhamos a clamar a Deus, suplicar a Deus. Há promessas de Deus para aqueles que clamam a Ele. Jeremias, num dos piores momentos da sua vida, profeta Jeremias, num dos piores momentos da sua vida, Deus vai dizer a ele, Jeremias 33:3, clama a mim,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em toda crise há uma oportunidade de eu e você clamarmos ao Senhor. Em toda barreira, em toda dificuldade, há uma oportunidade de eu e você expressarmos um clamor a Deus. E a promessa é que Ele anunciar-te a coisas grandes e firmes que não sabem. O salmista vai dizer nos Salmos 34:6: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Trago aqui para você até este momento a receita da palavra do Senhor para fugir da angústia, para fugir da prova, para fugir do sufoco, para fugir da aflição, para fugir da dor, para fugir do desespero, para fugir, por que não, da depressão, para fugir da opressão, para fugir de tantas dores. Clame ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. Deixe-me refletir um pouquinho mais com você aqui. O desespero, a angústia, a injustiça e a necessidade levam o homem a buscar, o homem natural, a buscar a sua própria solução para os seus problemas. Então, logo aquele que está desesperado, logo aquele que está angustiado, logo aquele que está injustiçado, logo aquele que está necessitado, ele busca a sua própria solução. Agora a palavra do Senhor nos ensina diferente. Aquele que está desesperado, aquele que está angustiado, aquele que está sofrendo injustiça, aquele que está necessitado de alguma coisa, a palavra manda clamar ao Senhor. Aquele que clama ao Senhor, ele não busca solução em si próprio. Oh, aleluia, glória a Deus, ainda foi baixo para a glória que o Senhor vai mandar neste lugar essa noite aqui. Aleluia, aquele que começa a clamar ao Senhor, ele muda a chave da sua vida. Aquele que começa a clamar ao Senhor, ele está dizendo: não vou tomar as soluções com a minha própria vontade, na minha própria experiência, as soluções da minha vida. Agora eu clamo ao Senhor, e o Deus que eu clamo, Ele intervém na minha vida, e Ele traz a solução. Ele traz a solução para a angústia, Ele traz a solução para a injustiça, Ele traz a solução para o desespero, e Ele supre a nossa necessidade. Aleluia! Todo desespero, toda angústia, toda necessidade é sanada onde chega a solução do alto. Se você crê, levante a sua mão essa noite para o céu, feche os seus olhos por um instante. Aleluia! Talvez o inimigo tenha tentado você nesses dias, talvez o inimigo tenha tentado enganar alguns de nós aqui essa noite, aqui durante esses dias, dizendo: ei, vai, toma essa decisão, age conforme a tua vontade, você consegue, vai, para que orar, para que clamar, para que buscar Deus? Mas em nome de Jesus, o Deus que está aqui essa noite, se você clamar a Ele, todo o desespero e angústia cai por terra, toda a aflição cai por terra, e Ele supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Experimente clamar a Deus na sua casa, experimente clamar a Deus no seu trabalho, experimente clamar a Deus pelo seu ministério. Oh, aleluia! É por isso que muitos ministérios vai apagando fogo, vai apagando a chama, vai entrando numa necessidade, uma calamidade espiritual, e a receita é: clame ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele trará a solução. Clame ao Senhor e Ele trará a resposta. Clame ao Senhor, e a palavra diz que Ele se levantará. Os discípulos estão numa grande tempestade, e aí o mestre está. A
palavra diz que Jesus está dormindo no barco. O interessante é que a tempestade começa. Quantos me ouvem, digam amém. A tempestade inicia. Igor, Jesus está dormindo no barco, tranquilo. Jesus não se acorda com o balançar do barco, com o barulho do vento, Nicolas. Não é isso que chama a atenção de Jesus. Não é os problemas que os discípulos estão passando dentro do barco que chama a atenção de Jesus. Não é a tempestade que aflige o discípulo que chama a atenção de Jesus. Não é a fúria do mar que atinge aqueles que são experientes na pesca. Não é nem a fúria do mar que chama a atenção. Isso não tem capacidade de chamar a atenção do mestre. O mestre está descansando tranquilo. Mas quando eles vêm, aleluia, que eles estão prestes a naufragar, homens experientes no barco, aí um se lembra de dizer: ei, Jesus está lá no barco. Aí um vai clamar: mestre, mestre. Quando ele clama, o Senhor pula, levanta do barco, e quando o Senhor levanta, a palavra diz que o vento se aquietou, a tempestade se aquietou, aleluia, pelo clamor. Aleluia, não tem tempestade que resista quando eu e você clamamos ao Senhor. Não tem tempestade sobre a sua vida que permaneça quando você clame ao Senhor. Eu trago a mensagem do Senhor para a sua vida aqui essa noite. É tempo de nós voltarmos a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor com súplica. Clamar ao Senhor com a alma. E dizer: mestre, nos socorre. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar Ele essa noite. Você pode glorificar Ele essa noite. Bartimeu está clamando, está dizendo. Ele começa a clamar em alta voz. E ele clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama de novo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que ele clama: Filho de Davi. Os escribas sabem, conhecem a palavra, Alexandre. Os escribas sabiam, eles sabiam. Os fariseus, sacerdotes, todos sabiam da promessa que o Messias viria da linhagem de Davi. Todos sabiam que o Messias seria o filho de Davi, viria da linhagem de Davi. Eles não apenas sabiam, mas eles ensinavam, conhecedores da lei. Eles ensinavam isso, presbítero Maico. Mas eles ainda não tinham entendido completamente o significado do filho de Davi. Você pode se lembrar que por esse motivo, no mesmo capítulo, Jesus vai fazer uma pergunta e vai indagar. E ele vai usar, o Senhor usa como pergunta aqui, o Salmo 110. Jesus faz uma citação do Salmo 110, aonde Davi, nesse salmo, no Espírito, ele vai chamar o Senhor. Ele vai dizer: se Davi, pois o chamou Senhor, se Davi o chamou Senhor, como ele pode ser seu filho? Jesus vai indagar eles e vai dizer, e vai citar o Salmo 110, se o próprio Davi o chamou de Senhor, como pode ele ser seu filho? Com essa pergunta, Jesus obviamente está dizendo que o título filho de Davi, ele não significa simplesmente que Davi é da linhagem, que o Senhor é apenas da linhagem de Davi. Não é apenas uma questão de sangue natural, terrena. Mas esse título também é uma indicação da divindade de Deus. Quantos creem que o Senhor tem todo o poder aí, diga amém. Indica também o título da divindade de Deus, de uma maneira completamente diferente da terrena. Esse título indica a sua divindade. Embora nós sabemos que o Messias é sim da linhagem de Davi, seu poder, a sua majestade
superam Davi em todos os aspectos. Isso era o que muitos não entendiam naquela época. E a prova disso é que próprio Davi vai chamar a ele no Salmo 110, verso 1, como meu Senhor. O mais lindo é que ele não é apenas o filho de Davi. Apocalipse 5, versículo 5 vai dizer, olha só que lindo. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí no final do livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aí ele diz novamente, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia, aleluia. Diga para alguém aí, o nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. É por isso que nós declaramos no nome de Jesus. No nome de Jesus, o inferno geme. No nome de Jesus, os demônios batem em retirada. No nome de Jesus, Ele liberta uma família. No nome de Jesus, Ele arranca os vícios. No nome de Jesus, Ele traz salvação. No nome de Jesus, aleluia. Eles foram lá em Atos dos Apóstolos batizados com o Espírito Santo. No nome de Jesus, enfermos são curados. No nome de Jesus, essa noite receba a sua vitória. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, você pode decretar em voz alta na sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, a minha casa será uma bênção. Eu declaro em nome de Jesus, a minha família será uma bênção, pois o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Quando Bartimeu começa a clamar, filho de Davi, logo alguém que não crê como ele crê, logo alguém que não crê como nós cremos. Quem crê no nome de Jesus aí, diga amém. Aquele que não crê não pode ver quem crê clamando. É só alguém com fé começar a se levantar na igreja em clamor, já aparece alguém sem fé para criticar, já aparece alguém sem visão espiritual, incomodado. Por que aquele irmão é assim? Por que ele ora assim? Por que ele grita tanto? Por que ele está todos os dias no culto? Por que ele vai sempre na igreja? Por que ele está em todos os departamentos? Por que ele dá o dízimo? Por que dá oferta? Mas Bartimeu entendeu isso melhor que a multidão. Sempre que alguém se levanta para clamar, o clamor de um crente incomoda muita gente. Até rimou aí, viu? O clamor de um crente incomoda muita gente. Tentaram parar Bartimeu, Jair, mas como é que vão conseguir parar aquele que já começou a clamar o nome do Senhor? Você já começou a clamar a Deus pela sua casa? Você já começou a clamar a Deus pelo seu ministério? Como é que vão conseguir parar aquele que já abriu os seus lábios para clamar ao Senhor? Como é que vão conseguir parar aquele que já entendeu quem é Cristo na sua vida? Como é que vão conseguir parar quem já entendeu quem é o dono da sua vida? Ninguém consegue parar, vício não consegue parar, aleluia, pecado não vai conseguir parar, aquele que está disposto a clamar ao Senhor com toda a sua alma. Alguém vai chegar em Bartimeu e vai dizer, para de incomodar o mestre. Aí que ele aumentou um pouquinho mais o volume e começou a clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mesma multidão incomodada, agora vai ter uma surpresa. A mesma multidão, os mesmos que dizem, para, está incomodando, eles vão ter uma surpresa,
Pois quando Deus entra na cena, há surpresa. Jesus vai ouvir, porque Ele ouve o clamor. Oh, aleluia! Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o seu e o meu clamor. Você está aqui essa noite, eu tenho uma notícia para você. Ele está neste lugar, e o Deus que aqui está. A palavra diz que os seus ouvidos não estão fechados, tapados. Ele ouve a oração, o clamor. É tempo de nós clamarmos a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, é tempo de eu e você clamarmos a Ele. É tempo de eu e você clamarmos a Ele. Talvez o inimigo tenha feito alguém aqui ainda duvidar. Será que ele pode me ouvir? Será que ele me ouve ainda nesta situação que eu estou? A palavra está dizendo aqui que um homem que não tinha nem nome na Bíblia, que pedia esmolas, que tudo que ele recebia era para alimentar o seu dia, mas a sua vida era de extrema necessidade. Pois aquele que não tem fé na palavra do Senhor vive de esmolas. Às vezes está com a conta cheia, mas a sua vida espiritual é de alguém que está pedindo esmolas. Às vezes tem muitas riquezas e coisas aqui na terra, mas a necessidade sua é de alguém que todo dia precisa comprar alguma coisa, precisa encher a cara com um vício para se sentir saciado, mas a verdade é que essa pessoa está em extrema necessidade. Mas aquele que tem fé em Deus, o Senhor sacia todas. Não foi todos que entenderam. Aquele que tem fé em Deus, o Senhor sacia todas as suas necessidades. Não vai haver vazio, não vai haver falta de nada, não vai precisar mais de outras coisas para suprir aquilo que o Senhor vai preencher. Jesus ouvindo para e diz: podem chamar quem grita, podem chamar aquele que está clamando. Aí ele diz: vai lá e chame. Aí os mesmos que tem que estar, a mesma multidão que vê Bartimeu clamar e se incomoda, agora tem que buscar ele e dizer: tem bom ânimo, o mestre te chama. Profetiza para alguém do seu lado aí, a resposta do seu clamor vai chegar. Em nome de Jesus, a resposta do seu clamor a Deus vai chegar. Meu amigo, irmão Diácono Emílio, a resposta do seu clamor a Deus vai chegar. A resposta do seu clamor vai chegar. Dão a notícia para Bartimeu, na hora que dão a notícia, o mestre te chama. Imagina alguém que não pode enxergar. Foi abandonado, todos os dias precisava de esmola. Imagina ele ter essa notícia. Ei, ele te ouviu. Eu sei aqui que por muitas coisas, de repente, você já batalhou na vida. Mas imagina algo que às vezes, parece não ser possível e real. E você receber essa notícia tão esperada. Ei, você conseguiu. Essa é a notícia que Bartimeu recebeu. O mestre te chama. O mestre te chama. Oh, aleluia, como Deus tem prazer em chamar alguém que já estava esquecido. Esquecido pela família, esquecido pelos amigos. Alguém que nem a própria pessoa mais acredita em si mesmo e diz: eu não vou conseguir mais. A minha vida é só fracasso, é só derrota. Como Deus tem prazer em mudar a história, mudar vidas. Aleluia, quando ele recebe aquela notícia, a palavra vai nos dizer, aleluia, versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, e foi ter com Jesus. Oh, glória, quando o Senhor Jesus te chamar, oh, glória ao nome do Senhor, quando Ele te chamar, não vai ser caminhando, vai ser de um salto e vai ser correndo de encontro a Ele. Aleluia, quantos aqui já entregaram a sua vida para Cristo? Levante a sua mão ao céu.
Aleluia, você está aqui, mas o mérito não é seu. Nós estávamos na condição mesmo aqui de Bartimeu. Qual era a condição? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a condição do ser humano sem Deus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clama, tem misericórdia, ele está reconhecendo o seu atual estado e dizendo: é só pela tua graça, é só pela tua graça, aleluia, porque eu não mereço, eu não sou merecedor, mas a tua graça me alcança. Se a tua graça me alcançar, a graça do Senhor está alcançando alguém aqui essa noite. A graça do Senhor está alcançando alguém aqui essa noite. A graça do Senhor está mudando vidas aqui essa noite. Nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou um dia. A graça dele nos tirou de uma vida de pecado. A graça dele nos tirou do mundo sem visão espiritual. A graça dele nos tirou de uma vida de angústia. Ele se levanta, a primeira atitude dele é lançar fora a capa. A capa é o que identifica Bartimeu. Quem olha de longe para Bartimeu, para reconhecer que ele é um pedinte, que ele é alguém que pede esmolas, que ele é alguém que necessita de ajuda diária, ele tem uma capa para identificá-lo. Quem olha de longe e vê a capa já diz: lá vai um rejeitado, abandonado, que precisa de esmolas. A primeira atitude após Jesus chamá-lo é uma atitude de fé. A primeira atitude após o Senhor mandar chamá-lo é uma atitude de... A primeira atitude que ele toma é uma atitude de fé. Ele lança de si, ele abandona, ele joga longe aquilo que outrora o identificava como um mendigo. Quando ele lança fora a capa, ele está declarando: eu já tomei posse da minha vitória. Eu já tomei posse da cura. Eu creio no Deus que já mandou me chamar. Eu já achava que era impossível ele me escutar, mas ele me escutou, mandou me chamar, então eu já estou curado, não quero mais capa, não quero mais esmola, eu já creio na minha vitória. O Senhor dizendo para eu e você aqui essa noite: ei, Ele já te chamou, por que não abandonou a capa ainda? Ele já chamou a mim, Ele já chamou a você. É hora de agirmos pela fé, largar para trás tudo aquilo que nos identificou um dia como alguém sem fé que precisava de esmolas, mas para nós declararmos hoje a nossa vitória em nome de Jesus. Quem pode glorificar Ele? Quando ele abandona a capa, ele está então declarando a sua confiança e a sua fé em Deus. Na hora ele está declarando que o Senhor pode curá-lo. E a decisão dele simboliza o abandono das limitações que a sua necessidade lhe impôs. E a sua entrega total a Deus. Pelas nossas necessidades da vida, nós criamos as nossas próprias limitações. Mas o Deus é um Deus que vem, aleluia, e é por isso que o apóstolo Paulo vai falar do Evangelho, que nos transforma, e é uma transformação de mente, de mentalidade, porque Deus vem para que eu e você possamos, pelo poder do Evangelho, romper as nossas limitações. Olha só, outrora sem Deus, nem eu, nem você imaginávamos que um dia o Senhor faria conosco o que Ele fez até hoje, e muito mais fará, pois o Senhor vem para romper as nossas limitações, limitações essa que nós mesmos colocamos,
pela nossa realidade, pelas nossas circunstâncias, e essas limitações, o Senhor vem para quebrá-las todas. Quando Ele abandona a sua capa, Ele está dizendo: eu abandono toda a limitação, tudo aquilo que me limita vai cair por terra, e Ele entrega a sua vida totalmente a Deus. Se tem alguém entendendo essa mensagem aqui essa noite, glorifique ao Senhor, pois o Espírito Santo nos encontra aqui essa noite, para que eu e você venhamos a romper toda a nossa limitação, e em nome de Jesus nós declararmos que coisas maiores, coisas grandes, que no momento nós nem imaginamos, que no momento nós nem pensamos, o Senhor tem preparado para nós, aleluia, coisas grandes que no momento parecem ser uma limitação, mas o Senhor já tem a sua vitória garantida, para aquele que decidiu entregar a sua vida totalmente a Deus. Aleluia, em nome de Jesus eu digo aqui essa noite, pela palavra do Senhor, é a noite de eu e você, pela fé, abandonarmos a capa, abandonarmos aquilo que identifica alguém sem fé em Deus, e entregarmos a nossa vida totalmente a Deus. Bartimeu vai chegar até Jesus, e Jesus vai fazer a pergunta, e quem não gostaria de estar face a face com um mestre, e ouvir dele essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O interessante é que a resposta de Bartimeu é uma resposta que vai de encontro ao que realmente ele precisava, de acordo com a sua necessidade. Aqui nesse mesmo capítulo, tem uma pergunta parecida feita a Tiago e João. Jesus fez uma pergunta parecida a Tiago e João. Aleluia. E eles pediram, está lá em Marcos 10 também, a partir do versículo 36. Mas os dois responderam um pedido entre glória, poder e autoridade no reino de Deus. E da forma que eles pediram como se fossem merecedores de alguma coisa. E é tão evidente no texto, que até os outros discípulos, ouvindo aquela resposta, eles vão repreender eles. Até os outros discípulos, ouvindo aquela resposta, vão se indignar com a resposta que eles deram. Mas a resposta aqui de Bartimeu é diferente. Antes de tudo, em primeiro lugar, ele pediu com misericórdia. Ele clamou por misericórdia. Antes de tudo, ele clamou por misericórdia. Ele clamou por misericórdia. Grave isso, ele clamou por misericórdia. Deixando claro uma coisa, que ele não merecia a ajuda de Deus, mas que pela graça Deus poderia fazê-lo. Quando nós chegamos a Ele, o nosso primeiro clamor, ao entender pelo Espírito Santo que nos convence: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Glória a Deus por aquele dia que você clamou, nos seus arrependimentos: tem misericórdia de mim, Senhor. Deixando claro aqui da parte meu que ele não merecia. Ele não merecia, mas a graça de Deus o alcançou. Se o Senhor olhasse para ele e escutasse seus gritos, o seu clamor, isso seria pela graça de Deus. Então, quando ele tem agora a oportunidade de estar perante Jesus, o motivo do seu clamor, ele está perante Jesus, ele realmente vai apresentar perante Jesus aquilo que ele
necessita, de verdade, aquilo que ele realmente precisa. O que ele pede não é um capricho, o que ele pede não é vaidade, o que ele pede não são poder, não é autoridade, não é dinheiro, não são coisas passageiras. O que ele pede é a sua necessidade. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, mas mantenha sua atenção aqui, mediante a pergunta de Jesus. Mediante a pergunta de Jesus, Ele vai responder conforme a sua necessidade. O problema é que às vezes, muitos de nós, o Senhor já nos chamou, já estamos perante o Senhor, e quando temos a oportunidade, nós pedimos coisas apenas para esta vida passageira. Aleluia, nós pedimos coisas, e coisas que muitas vezes vão nos afastar de Jesus, vão nos afastar de Cristo, não porque Ele vai dar algo para nos afastarmos dEle, não, mas é porque às vezes ficamos presos mais às bênçãos que recebemos, do que ao dono da bênção. Aleluia, às vezes damos mais glória às bênçãos que alcançamos, as vitórias, as conquistas, até mesmo as curas. Quantas pessoas já alcançaram cura? Deus já curou, Deus já realizou um milagre, mas esqueceram do dono da cura. Quantas pessoas Deus já restaurou o casamento, restaurou a família, mas passou-se um tempo e esqueceram do dono da bênção. Quantos já alcançaram tantas respostas, fruto de muito clamor, oração, mas passou-se o tempo, esqueceram do dono da obra, do dono da bênção. Quantos? Mas ele clamou aqui, com humildade. Ele era conhecedor da sua necessidade. Eu e você temos as nossas necessidades. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Eu e você temos as nossas necessidades. Mas esse domingo aqui, dia 17 de março, o Senhor separou para eu e você clamarmos a Ele, não por bens materiais, não por coisas passageiras, não por vaidades, não por caprichos, não que o Senhor não possa lhe abençoar e lhe dar muito mais do que você pensa ou imagina, mas eu e você sabemos qual é a nossa real necessidade. Eu e você sabemos qual é a nossa real necessidade. E o Senhor que te chama essa noite, Ele pergunta a você: o que queres que eu te faça? Ele pergunta a você: o que queres que eu te faça? No nome do Senhor há poder para tudo ser resolvido. No nome do Senhor há poder para toda causa ser resolvida. Não há problema tão grande que o nosso Deus não possa resolver. Não há situação tão difícil que o Senhor não possa reverter e mudar e realizar o milagre. Não há diagnóstico médico que o nosso Senhor não possa curar e reverter o diagnóstico. Não há angústia ou depressão na vida do homem que o nome do Senhor não possa ir lá e restaurar. Mas essa é a noite de eu e você clamarmos ao Senhor. Há poder no clamor. Há poder no clamor. Clame a Ele pela sua necessidade essa noite. Eu não conheço a sua necessidade, eu não conheço as suas angústias, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui e já está no meio de nós, Ele conhece tudo. Vem nessa noite, Espírito Santo, neste lugar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O teu nome há poder, Senhor.
No Teu nome há poder, Senhor. No Teu nome há poder, Senhor. No Teu nome nós clamamos essa noite. No Teu nome nós levantamos um clamor essa noite. No Teu nome nós clamamos e nada irá nos impedir de nós continuarmos a clamar o Teu nome essa noite. Senhor, o Senhor sabe qual a real necessidade, seja na saúde, seja na família, seja no ministério, seja na chamada. Vem essa noite, enquanto você clama a Ele, nós vamos adorando.